Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos os esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu os conta esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criadores e as criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no mais íntimo do nosso coração. Amém. Uma alegria estarmos juntos para celebrar a palavra de Deus. Já quero acolher a cada um que está aqui presente, em especial acolher o nosso irmão Ebinaldo, mais conhecido como Naldo, por todos nós. Seja bem-vindo, a casa é sua, a comunidade é sua, somos uma só igreja, Aqui estamos em casa, na Sagrada Família estamos em casa, na Visitação, na São José, na Santa Clara, onde nós estivermos, nós estaremos em casa, porque somos uma só igreja. E muito, muito bom essa nova fase da nossa vida que nós estamos vivendo, onde temos mais ministros extraordinários e as comunidades estão tendo uma assistência maior de todos. Esses dias uma irmã chegou para mim e falou que estava com saudade, porque esse mês é a primeira vez que eu estou celebrando aqui na comunidade, mas tudo isso é para o reino de Deus, é para o crescimento do reino de Deus. Glória a Deus que nós temos mais ministros extraordinários e estamos podendo ter esse intercâmbio entre as comunidades. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos ministros da nossa paróquia, e vendo o Naldo aqui, iniciando a celebração, me lembrei também de seu Zé, Jailton, que nós já celebramos juntos. Esses dias estava com Nice, Cleonice, também com Ander Cleison, na adoração na comunidade de São José. E eu quero dizer que com todos nós é do mesmo jeito. Os primeiros passos
é um pouquinho complicado. Eu já vi pessoas que se expressam muito bem, que pregam muito bem, mas quando vem para a celebração, realizar uma celebração da palavra, aí já diz que treme na base, né? Aí você fica assim, como uma pessoa que se expressa tão bem, que prega tão bem nos grupos de oração por aí, e dizer que para celebrar a palavra é complicado, é difícil. Mas o que Deus quer é isso. Independente se dá um frio na barriga, se dá um nervosismo, que a gente diga sim. Hoje, Naldo deu sim, né? Seu Zé já deu sim para celebrar junto comigo lá na comunidade de São José. E sempre a gente, no início, vai esquecer uma coisinha ou outra. Eu, depois de muito tempo celebrando a palavra, já esqueci muita coisa, né? Passei por cima de algumas coisas, né? Às vezes a Assembleia percebe, às vezes não, mas é normal. O que Deus quer é o nosso coração, a nossa disponibilidade. Independente se a gente vai gaguejar ou não. O que Deus quer é que a gente se coloque mesmo a serviço. Porque a partir do momento que a gente começa a buscar cada vez mais Jesus Cristo na nossa vida e se coloca mesmo a serviço, a gente vai deixando o homem e a mulher velha para trás. Vai ficando para trás, o pecado vai ficando para trás, né? E cada vez que a gente se aproxima cada vez mais do Senhor Jesus, a vida de pecado vai nos deixando. Eu partilhava ontem eu estava lá na igreja matriz, celebrando a palavra, e eu partilhava que, depois de bastante tempo, eu parei e olhei para trás e vi que algumas coisas que eu fazia no passado, hoje eu não faço mais. E foi uma coisa natural, aconteceu naturalmente. Eu fui me aproximando de Jesus e o homem velho foi ficando para trás. Às vezes a gente fica preocupado, e muitas pessoas até dizem que um pecado de estimação. Eu tenho um pecado de estimação. Eu sempre digo que eu não gosto desse tipo de expressão, porque Mary, ela tem um bichinho de estimação. O nome do bichinho é Binho, um cachorrinho pequeno. E ela tem um bichinho de estimação e é um amor tão grande por esse bicho que ela ama o bicho mais do que a mim. Gosta mais do cachorro do que de mim, né? E algo que a gente estima, a gente gosta, a gente cuida bem. E quando a pessoa diz que tem um pecado de estimação, como assim? Você tem um pecado de estimação, você gosta do pecado, você cuida bem do pecado. Por isso que eu não gosto dessa expressão pecado de estimação. Nunca gostei, né? Então nós não podemos tratar o pecado desse jeito. E muitas vezes a gente tem um pecado que a gente não consegue se livrar desse pecado, e quando a gente se coloca a serviço do Senhor e entrega a sua vida ao Senhor Jesus, aí esse pecado vai ficando para trás, que você nem percebe a hora que você deixou ele para trás, porque a sua vida com Cristo já se tornou algo bem mais íntimo. Cada vez que você vai se aproximando de Jesus, a vida velha vai ficando para trás. E o Senhor, Ele sempre nos convida a ficar cada vez mais próximos dEle. É assim com todos nós que estamos aqui, o Senhor, Ele nos chama para ficar bem perto. E eu posso dizer que isso acontece comigo. Desde o início que eu comecei aqui na comunidade de São Pedro e até os dias de hoje, tudo que Ele foi colocando na minha vida, né? E a transformação que Ele foi fazendo na minha vida. Então o Senhor, Ele quer nos quer cada vez mais próximos, cada vez mais perto dEle. E, como eu disse, cada vez que a gente vai se aproximando de Jesus, o pecado vai ficando para trás. E na palavra, na primeira leitura, fala sobre o pecado, né? Lembrando das leituras de ontem, falava sobre
como o pecado entrou no mundo e como nós fomos justificados. Por Adão, o pecado entrou no mundo, mas por Jesus Cristo nós fomos salvos. Eu estava vendo uma pessoa falando sobre um assunto, eu achei bem interessante o que ela falava, porque ela dizia que para nós sobrevivermos, e eu partilhei isso ontem na Igreja Matriz, e ela dizia que a ciência nos diz que para sobrevivermos precisamos de 4 coisas básicas, no mínimo 4 coisas básicas, elementos básicos: água, luz, alimento e ar. Água, luz, alimento e ar. E o Senhor Jesus, ele vem nos dizer: aquele que beber da água que eu der, será uma fonte para jorrar para a vida eterna, e nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Nós precisamos de água. A ciência vem nos dizer que nós precisamos de água. E o Senhor Jesus vem nos dizer que Ele é essa água que nós precisamos. Não é a água que nós bebemos, vai ali no bebedouro, pega um copo d'água e bebe. Porque a água que o Senhor vem nos oferecer, nós nunca mais teremos sede. O Senhor Jesus, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais andará nas trevas. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se para sobreviver nós precisamos desses 4 elementos, para viver nós precisamos de Jesus. Jesus que é tudo para nós. Lá no início eu falava de Adão. Lá no início, quando Deus criou o homem, Ele soprou sobre ele a vida, o sopro da vida. E o Senhor é o ar que nós precisamos. Deus é o ar que nós precisamos. Deus, Jesus, é a água que nós necessitamos. É o pão que nós iremos receber na comunhão. É o alimento de vida eterna que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Não é o pão, a água, o ar físico que nós temos, mas é algo espiritual. Jesus, Ele nos completa espiritualmente falando, para que a gente tenha essa força para continuar na nossa caminhada, na nossa vida, não somente na igreja, mas no mundo lá fora, porque tudo que nós viemos buscar aqui é essa força para conseguir suportar os desafios que nós temos no mundo afora. Então, Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus não precisa que eu esteja aqui lendo algo que eu mesmo escrevi ou lendo a palavra de Deus. Ele não precisa. Sou eu que preciso estar aqui. Porque quando eu tenho esse contato com a palavra de Deus, Jesus está falando primeiramente comigo. Então eu preciso estar aqui. Eu preciso ter esse contato com a palavra de Deus. Eu preciso receber Jesus na Eucaristia. Eu preciso ver Jesus em cada um dos meus irmãos. Eu preciso compartilhar as experiências do nosso dia a dia. Sou eu a que preciso de buscar Jesus cada vez mais. Ele não precisa de nada da gente, nada, porque Deus é Deus. Mas Ele quer que nós mesmos busquemos Ele para que outras pessoas também sejam contagiadas com o nosso testemunho de vida, essa mudança de vida. E se nós buscamos Jesus por completo, 100%, com certeza vai acontecer o que eu já partilhei com vocês, de que o pecado vai ficando para trás.
A vida velha vai ficando para trás. O homem e a mulher velha vai ficando para trás. Então, nós precisamos buscar Jesus incessantemente. E precisamos dar testemunho também de tudo que nós vivemos. Porque quando Jesus caminhou pelo mundo, eu ouvia o pessoal sempre falando assim, quando Jesus caminhou pelo mundo, minha mãe e minha avó falavam assim, quando Jesus caminhou pelo mundo, uma multidão de gente o seguia. Quando Jesus caminhou pelo mundo, uma multidão o seguia, e hoje falta isso, né? Hoje está faltando muito isso, porque a gente olha para a nossa comunidade, o pessoal está com muito frio, não quer vir para a igreja. E naquela época, independente se tivesse frio ou muito calor, a gente sabe que a região lá, à noite era muito frio, é muito frio. Durante o dia é muito calor. Mas isso não impedia que as pessoas fossem de encontro a Jesus. Uma multidão seguia Jesus. Aonde ele ia, as pessoas ouviam falar tudo que o Senhor Jesus fazia e tinha essa curiosidade de ir de encontro a Jesus para ver se era isso mesmo que as pessoas falavam, né? E aí, hoje em dia, falta muito isso. Falta a gente dar esse testemunho para que as pessoas possam ter essa curiosidade de vir buscar Jesus. Jesus está mudando a vida de Jair. Olha como ele era antigamente e olha como ele é hoje. Eu tenho que ir lá ver esse Jesus que mudou a vida de Jair. Então falta muito a gente dar esse testemunho para que as pessoas tenham essa curiosidade de vir buscar Jesus, para ver se Jesus vai fazer o mesmo que ele fez na vida de Jair. Então que a gente possa pedir muita sabedoria ao Espírito Santo de Deus, para que a gente possa colocar mesmo a palavra de Deus em prática na nossa vida. Buscar incessantemente o Senhor Jesus, para que o homem e a mulher velha fiquem para trás, para que o pecado fique para trás, para que a gente seja verdadeiramente homens e mulheres novas em Cristo Jesus. E nós, como o Senhor Jesus diz no Evangelho, precisamos ficar preparados. E se nós buscamos o Senhor Jesus incessantemente, como eu estou dizendo, com certeza é uma preparação para quando Ele vier, nós estejamos preparados, né? Até porque a gente não sabe do dia de amanhã, a gente está aqui agora e amanhã, como que vai ser? Só Deus que sabe de todas as coisas, então a gente não sabe do dia de amanhã. Então por isso que a gente tem que ficar atentos e preparados, buscando cada vez mais o Senhor Jesus, buscando a santificação. O Senhor Jesus, Ele nos pede isso, Ele nos pede para que sejamos santos como Ele mesmo é santo. Então que possamos buscar todos os dias da nossa vida Jesus Cristo na Eucaristia, Jesus Cristo na palavra, na oração, no irmão, para que possamos estar mesmo preparados para a volta do Senhor. Pode ser que o Senhor volte amanhã, ou depois de amanhã, daqui 10 anos, ninguém sabe. Mas pode ser que antes do Senhor voltar, eu me vou, né? Então, por isso que nós temos que ficar preparados. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.